Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 25, objeto de conhecimento, a ditadura civil-militar e os processos de resistência. Com detalhamento, os atos institucionais, repressão, torturas e exilamentos, a cultura como elemento de resistência. Vamos à nossa aula? Então, meninas, queridos alunos, nossa aula começa com os atos institucionais. Mas o que eram os atos institucionais? Eram justamente decretos emitidos pelo governo militar em que eram colocados ali os anseios, que deveriam ser observados, que deveriam ser seguidos à risca. Então, o primeiro ato institucional é o de 1964, em que há a suspensão dos direitos políticos, a demissão dos servidores públicos e também a cassação de mandatos parlamentares. Ou seja, começou neste momento as repressões, o período ali em que haverá vamos dizer assim, a restrição de liberdades. Então, olha só, quando o AI1 fala em suspensão dos direitos políticos, quer dizer o quê? Que nem todos ali poderiam praticar, no caso ali, o voto, Demissão de servidores públicos. Até então, os servidores públicos, eles possuíam uma certa estabilidade, mas com a AI1, essa estabilidade não vai ser mais obedecida. E também a cassação de mandatos parlamentares. Políticos que se opusessem ao regime político, no caso aí da ditadura militar, eles seriam retirados dos seus mandatos, certo? O AI2, que é de 1965, especificamente no dia 22 de outubro, ele foi institucionalizado. E o que ele falava? Extinção dos partidos políticos e a criação do bipartidarismo, ou seja, 2 partidos políticos, a Arena, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Desculpa, o AI2 é de 27 de outubro, certo? Continuando, o AI3, em que temos as eleições indiretas, que foi instituído em 1966. Então, de acordo com esse AI3, nós temos aí as eleições indiretas, ou seja, sem a participação popular. Quando se fala de eleição indireta, é uma eleição entre os próprios políticos, ok? O AI4, de 1966, que diz o seguinte, prega a elaboração de uma nova Constituição. Então, olha só, nós estamos no novo sistema político, no novo regime político, então é necessário que houvesse uma nova Constituição, uma nova lei para regulamentar esse sistema. E essa lei vai ser no caso, a convocação do Congresso, da Assembleia, em 1966. O AI5, que muitos de vocês já ouviram falar, foi o mais repressor. Ele foi assinado ainda no governo de Costa e Silva, mas nós vamos observar que durante o governo Médici é que vai ter ali mais ênfase ao AI5. O que ocorre com a implantação do AI5? Fechamento do Congresso Nacional, censura e tortura para quem, professora? Para os opositores ao regime civil-militar. Intervenção federal nos estados e municípios. O que isso quer dizer? A partir deste momento, haveria nos estados o que nós chamamos de interventores, pessoas nomeadas para chefiar as unidades federativas. E claro que essas pessoas deveriam ser de confiança dos militares. E o fim do habeas corpus. O que seria o habeas corpus? Seria justamente o direito de ir e vir, a liberdade. Então, com o AI5, o habeas corpus ele não vai existir mais. O que caracteriza o habeas corpus? Se de repente uma pessoa fosse presa ilegalmente ou injustamente e no momento da prisão houvesse ali provas que estava ilegal, ele poderia utilizar o habeas corpus para poder ser solto. Mas com a instituição do AI5, o habeas corpus ele não existe a questão da arbitrariedade do governo militar.
o que o governo militar está fazendo deve ser obedecido. Por isso que ele é um dos mais repressores e ainda temos ali a aplicabilidade tanto da censura quanto da tortura, certo? Temos também o AI 17, de 1969, em que há a suspensão dos direitos políticos, a cassação de mandatos sem justificativa. Ou seja, se o governo civil-militar visse que aquele parlamentar pudesse estar causando algum problema, algum empecilho para a aplicabilidade das leis militares, ele poderia ter seu mandato cassado. Então, não tinha uma justificativa para a cassação de mandatos, certo? Então, vamos verificar como é que foram, os anos de chumbo da ditadura. Vamos lá, para caracterizar esses anos de chumbo, nós trouxemos aqui um personagem importante, vamos dar boas-vindas a ele, é justamente o nosso Gastarzu Médici. Esse que no governo dele tivemos aí um período de maior instalação e de anos de chumbo aí da ditadura civil-militar. Então, ele foi o 28º presidente da República do Brasil, ele vai suceder o general Costa e Silva. No período em que ele vai governar, é conhecido como anos de chumbo da ditadura e também vai haver a intensificação da repressão política. Além disso, no governo dele vai ter o milagre econômico. Então, vocês observam que foi um governo assim, um pouco contraditório. Ele trouxe uma repressão, ele trouxe a tortura, ele aplicou ali o AI-5 de uma forma bem eficaz, mas em compensação também trouxe um milagre econômico. Porém, contudo, todavia, esse movimento de milagre econômico vai vir com alguns problemas futuros em relação aos empréstimos, às dívidas externas que o Brasil vai adquirir por conta desse milagre econômico advindo aí do período civil-militar, certo? Vamos lá, vamos observar como é que foi a economia do governo de Médici. Desenvolvimento econômico conhecido como milagre econômico. Quando se fala de milagre econômico, nós podemos fazer referência justamente ao período em que há um desenvolvimento econômico. E nesse momento nós vamos observar a questão do Plano de Integração Nacional, que é conhecido como PIN. Esse plano visava o quê? Ele visava promover o desenvolvimento da região do Brasil como um todo. E para isso também vamos observar a questão de construção de obras faraônicas, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Aqui nós temos a usina de Itaipu, que é uma das obras faraônicas do milagre econômico. Neste período, vamos observar também a exploração de recursos naturais dentro do governo de Médici. Investimentos em infraestrutura, políticas de substituição de importações. Professor, o que seria a substituição de importações? Produtos que antes eram vendidos no Brasil de forma apenas importadas, que vinham de outros países, começaram a ser produzidos nacionalmente. Quando se fala de substituição de importações, quer dizer o quê? Que, no caso, eles vão parar de importar determinado produto porque estão produzindo determinada mercadoria, certo? Vamos observar, no caso, como já foi falado antes, a construção de obras faraônicas, que, no caso, podem ser hidrelétricas e rodovias. Em relação às hidrelétricas, temos a usina de Itaipu, rodovias, nós temos também a Transamazônica, certo? Vamos observar também o estímulo do setor industrial e também altas taxas de inflação. Observem que ele está buscando melhorar a questão industrial, buscando investir em infraestrutura, construir obras faraônicas, no caso a hidrelétrica, para a produção de energia e também as rodovias para o escoamento de mercadorias do interior do país para as áreas portuárias também, certo? Vamos observar dentro desse governo também a questão da propaganda e imprensa. Observem que nós trouxemos aqui algumas imagens para vocês. Na primeira imagem, aqui nós podemos ver ninguém segura esse país. E temos um
um esportista, né, segurando a taça, né, um jogador de futebol segurando a taça. Nesse momento, o Brasil ele estava ganhando o tricampeonato mundial e o governo civil-militar ele utilizou essa imagem, utilizou esse feito esportivo para veicular a sua propaganda política, né? Quando ele fala ninguém segura esse país, é porque o Brasil estava ali em grande evidência por conta de terem ganhado uma Copa Mundial, certo? Outra propaganda também utilizada nesse período, que nós podemos ver aqui, ó, é Brasil ame-o ou deixe-o. Essa propaganda era uma propaganda política da época e deixava claro que críticas ao regime não seriam aceitas. O slogan acima era colado em lugares públicos, como repartições, carros do governo, etc. E era repetido durante muito tempo. Qual era o objetivo nesse caso, né? Era justamente mostrar que o brasileiro deveria amar o seu território e deveria aceitar as regras, aceitar o governo que estava sendo colocado naquele momento. Caso ele não amasse o território, deveria deixar o território brasileiro. Era isso que essa frase representava, certo? Vamos observar nesse governo uma imprensa censurada, utilização maciça de propaganda, como foram os casos que eu acabei de mencionar para vocês, estímulo ao patriotismo e os slogans, né, que nós podemos ouvir durante esse período era Brasil ame-o ou deixe-o, certo? Continuando, vamos observar também a questão da política social que era utilizada durante este governo. Vamos observar a criação do PIS/PASEP. Professor, o que era PIS/PASEP? Era um benefício aplicado aos trabalhadores, é como se fosse uma espécie de poupança. E com a criação desse PIS/PASEP haveria mais um benefício para os trabalhadores. Durante esse governo também, como uma política social, vamos observar o Programa de Assistência Rural, que era justamente benefícios aos trabalhadores rurais. Nós temos o PIS/PASEP para os trabalhadores urbanos, para os trabalhadores fabris e havia também um programa de assistência para os trabalhadores rurais. A criação do Mobral. Professor, o que era o Mobral? Era um tipo de política educacional que visava a alfabetização de adultos, né? É como se as pessoas apenas lessem o que estava escrito, mas não tinha aquela capacidade de interpretação. Então, era como se fosse um analfabetismo funcional que começou a surgir com a aplicabilidade do Mobral. Mas qual era a ideia naquele momento, né? Fazer com que os brasileiros conseguissem ler e escrever, porém, sem ter aquela preocupação com a interpretação do que se lia, ok? Outra política assistencialista desse momento é o projeto Rondon, que tem o lema integrar para não entregar. Ideário desenvolvimentista articulado à doutrina de segurança nacional. Também observaremos a criação do INCRA, missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter o cadastro nacional de imóveis e também imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. Então, esses dois últimos projetos que eu falei para vocês aqui, tanto o Rondon, que tinha a intenção de ocupar o espaço. Nesse momento, a gente vai ver uma política voltada para a ocupação da Amazônia, uma política voltada para fazer ali investimentos em relação à territorialidade da região amazônica. Vamos observar a questão do INCRA, em que vai ter ali a regulamentação das áreas rurais. Então, essas políticas, né, foram utilizadas durante o governo Médici. Mas vamos lá, continuando com o governo Médici em relação à sua política, características políticas dele. Governo autoritário, a aplicação do AI-5, em que há a suspensão de garantias constitucionais e a censura à imprensa, repressão da oposição política, prisão, tortura e perseguição, eleições indiretas e controladas, a nomeação de presidente por via militar. Então, observem que todas essas características estão aí inseridas no governo do Médici, lembrando que ele é o governo mais repressor e mais autoritário que tivemos durante o período ditatorial.
ok? Vamos lá aos métodos, né, utilizados durante a repressão e a censura no governo Médici. Olhem só. Intensificação da censura e imprensa, restrição da liberdade de expressão e o acesso à informação. Vamos observar também a atuação de órgãos de segurança e inteligência, que é o DOI-CODE, e violações dos direitos humanos. Durante esse período, houve uma repressão muito grande dentro das instituições de ensino, em que haviam pessoas infiltradas dentro das salas de aula para observar o que o professor estava ministrando naquele momento. Caso alguma ideia do professor estiver sendo colocada na sala de aula fosse contra ao governo militar, esse professor ele era encaminhado ao órgão, né, competente, no caso do DOI-CODE, e lá ele era interrogado. Muitas vezes ele era torturado e também era levado à prisão. Mas isso não acontecia somente com os professores, tá? Qualquer pessoa que pudesse colocar sua opinião contrária ao governo militar teria as mesmas, vamos dizer assim, as mesmas sanções aplicadas. Então, trouxemos aqui uma imagem, né, que mostra o monumento de tortura Nunca Mais. E essa imagem ela representa uma das táticas de tortura que era aplicada aos opositores ao regime militar, certo? Vamos lá aos nossos objetivos, né, do governo Médici. Qual era o objetivo dele? Consolidar, o aparato repressivo do regime militar, suprimir qualquer forma de oposição, controlar todos os aspectos da sociedade e promover o crescimento econômico como forma de legitimar sua permanência no poder. Então, todos os argumentos, todas as medidas utilizadas no governo Médici é justamente para consolidar o governo militar e também demonstrar o desenvolvimento econômico que poderia surgir. Então, agora vocês vão observar alguns acontecimentos durante o governo do Médici. Olhem só. Vamos conhecer 4 fatos que marcaram o governo Médici. O primeiro deles, podemos citar o sequestro de Charles Elbrick em 1969, que foi sequestrado por guerrilheiros da Ação Libertadora Nacional, ALN, e do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. O sequestro visava chamar a atenção para as ações repressivas do regime militar no Brasil e a perseguição política. O governo cedeu às demandas dos sequestradores e libertou diversos presos políticos em troca da libertação de Elbrick. A Ação Libertadora Nacional, ALN, organização de esquerda liderada por Carlos Marighella, realizou várias ações armadas, incluindo sequestros e atentados a prédios públicos. Marighella se tornou uma figura central de resistência armada à ditadura e foi morto em 1969. Execução de João Lucas Alves. Foi um militante comunista morto sob custódia das forças de segurança em 1972. Sua morte gerou controvérsia e alegações de que ele foi vítima de tortura e maus-tratos. Guerrilha do Araguaia. Guerrilha comunista atuou na região do Araguaia, no Pará, de 1972 a 1975. As forças de segurança lançaram uma violenta campanha de repressão contra o movimento, resultando em inúmeras mortes e desaparecimentos. Esses foram alguns fatos marcantes do governo Médici. Então, como vocês bem viram, trouxemos aqui 4 marcos, né, importantes durante o governo de Médici, né? E vocês observaram a questão tanto de repressão, quanto a questão de tortura, quanto a questão violenta que marcou esse período do governo Médici. E como é que vai terminar, né, o governo Médici? Vamos lá. Ele termina em 1974, foi sucedido por Ernesto Geisel, período marcado pela repressão e violação dos direitos humanos, e o milagre econômico deixou marcas de desigualdade e desequilíbrios sociais. Então, isso caracteriza o final do governo Médici. Então, agora vamos conhecer o governo do Geisel. Ernesto Geisel, certo? Ele
entra no poder em 1974 e fica até 1979. E tem algumas características desse governo, né? Vamos observar um processo gradual de abertura política controlada, conhecida como distensão. Daqui a pouco vamos saber melhor o que foi distensão, tá? Revoga o AI-5, ou seja, esse ato institucional em que pregava ali a tortura, a censura, as prisões, a violência, certo? Vai permitir a volta de exilados políticos. Mas quem eram esses exilados políticos? Eram aquelas pessoas que foram expulsas do Brasil por conta de terem ali questões que pudessem ser contra o governo, do regime civil-militar. E também início da redemocratização do país, certo? Essas são características principais do governo do Geisel. Agora vamos verificar o que foi o período de distensão e abertura política. Olhem só. Nesse período vamos observar a Lei Falcão, de 1976, que vai restringir a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Lembrem que eu tenho um governo militarizado e eles vão utilizar a propaganda em massa e, para isso, vão utilizar o rádio, que era um dos principais meios de comunicação, e também a televisão. Lembrando que a televisão ela vai começar a ser popularizada a partir da meados da década de 50 até o final da década de 60, 70, vai ter ali uma maior acessibilidade a esse eletrodoméstico, que vai se tornar um dos principais meios de comunicação, certo? Pacote de abril de 1977. Criação de senadores biônicos, escolhidos indiretamente para garantir a maioria governamental no Senado. Além disso, vamos observar a crise econômica decorrente da segunda crise do petróleo em 1979. O crescimento econômico, que havia sido forte durante o milagre econômico dos anos 70, começou a desacelerar, certo? Então, observem que nós temos aí características tanto políticas quanto econômicas quando se fala desse processo de distensão e abertura política. Mas não para por aí, vamos lá nas nossas próximas medidas, principais medidas e acontecimentos desse período. Continuando, Plano Nacional de Desenvolvimento 2, o PND 2, ou segundo, visava continuar o desenvolvimento industrial e infraestrutural do país, apesar das dificuldades econômicas. E ainda temos as questões das relações exteriores. A política externa independente fortaleceu relações com nações do bloco socialista como a União Soviética e a China, certo? Continuando, vamos observar aqui o nosso próximo governo, o Batista Figueiredo. Trouxemos aqui a imagem dele para vocês conhecerem. E o seu governo vai de 1979 até 1985. Ele vai continuar o processo de abertura política iniciado por Geisel. Vai promulgar a lei de anistia em 1979. Anistia quer dizer a absolvição de processos, né, vamos dizer assim, de penas. A pessoa que foi acusada, ela teve ali esse processo de acusação, vamos dizer assim, perdoado, seria isso. Governo marcado por desafios econômicos, sociais e também políticos. Vai buscar conciliar a transição democrática com a manutenção da ordem, certo? Então, isso são características do governo de Batista Figueiredo, que ocorreu aí entre 1979 até 1985. Vamos dar sequência ao nosso texto. Lei de anistia em 1979. Retorno de exilados políticos. Nós vamos observar a libertação de presos políticos. A anistia vai anistiar os crimes cometidos por agentes do Estado durante o regime militar. Olha só, não era qualquer pessoa que era anistiada, tá? Quando se fala dessa lei da anistia, é justamente aqueles presos políticos. Então, esses presos políticos tiveram a sua libertação e a sua absolvição. Lembrando que durante o período de regime civil-militar, muitas pessoas foram presas ilegalmente. Então, com a lei da anistia, houve essa questão de eles poderem rever esses casos e voltar ali com a sentença que já tinha sido julgada, ok?
Continuando, reforma partidária em 1979. O que vai dizer essa reforma? Vai extinguir o bipartidarismo. O que seria o bipartidarismo? A presença de 2 partidos políticos no cenário político brasileiro. No caso aqui o MDB e a Arena, certo? Vamos observar a criação de novos partidos políticos e vão surgir novas legendas políticas, como o Partido dos Trabalhadores, o PT, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que substituiu o MDB que existia, certo? Outra característica desse período também vai ser justamente a crise econômica e social. Através de quê? Da inflação alta. Quando se fala de alta inflação, quer dizer o quê? Que os produtos, as mercadorias começaram a ter o aumento dos seus preços, mas o salário dos trabalhadores não acompanharam a alta desses produtos. Logo, o poder de compra do brasileiro, ele ficou cada vez mais baixo, ou seja, eles não conseguiam comprar a mesma quantidade de produtos que eles poderiam obter se a inflação estivesse equilibrada. Vamos observar também a dívida externa crescendo cada vez mais. Lembram das obras faraônicas? Essas obras elas foram financiadas, em sua grande maioria, pelo dinheiro externo, pelo capital externo. Logo, a dívida vai chegar e os juros vão ser cada vez mais altos e isso vai ocasionar esse aumento da dívida externa. A questão do desemprego também vai ser um dos fatores para a crise econômica, a adoção de medidas de austeridade e também acordos que vão ser firmados com o Fundo Monetário Internacional, conhecido como FMI. Diante de todo esse cenário, uma grande parte da população vai observar que é necessário haver uma mudança de cenário. E aí nós vamos observar a questão da organização do movimento das diretas já, que acontece entre 1983 e 1984. O que foi esse movimento? Foi um movimento popular que visava a realização de eleições diretas. Lembrem que no regime civil-militar nós temos eleições indiretas. E esse movimento quer o quê? Que as eleições sejam diretas para quem? Para a presidência da República. E também vamos observar a emenda Dante de Oliveira, que foi assinada, foi preparada em 1984. O que dizia essa emenda? Previa a realização de eleições diretas para presidente em 1985. Aqui na imagem vocês podem ver, né, muitos estudantes, geralmente eram estudantes, né, que estavam ali fazendo suas manifestações com faixas, com placas pedindo eleições diretas para a presidência, ok? Então, nesse contexto das diretas já, nós vamos observar uma nova eleição, né? E agora a presença de Tancredo Neves, olhem só, né? A eleição de Tancredo Neves em 1985. Foi uma eleição indireta para presidente. Mas, professora, o movimento das diretas já não queriam eleições diretas? Sim, mas nesse momento as eleições elas foram indiretas e quem foi eleito foi justamente Tancredo Neves, certo? Ele era candidato da oposição pelo PMDB, foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral, venceu o candidato governista que era o Paulo Maluf e Tancredo Neves, ele não chegou a tomar posse porque ele faleceu. E quem vai assumir a presidência do Brasil neste momento vai ser José Sarney, que era o vice-presidente do Tancredo Neves. Então, vamos observar que, a partir do momento das diretas já, houve uma eleição para o presidente que já não era mais ali caracterizado como regime civil-militar, certo? Vamos lá ao legado do governo de Batista Figueiredo. Transição democrática do Brasil, supervisionou a abertura política e a volta do país à democracia. Vamos observar também que a eleição de Tancredo Neves, mesmo que indireta, simbolizou o fim da ditadura e o início de uma nova era democrática para o Brasil. Mesmo não assumindo a presidência, nós vamos observar na figura do José Sarney justamente essa questão dessa abertura política
através dessa transformação que houve na política brasileira com essas novas eleições, mesmo não sendo uma eleição direta como preconizava ali o movimento das diretas já. Então, queridos, esta foi a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima!